O silêncio da madrugada esconde coisas inimagináveis que ninguém quer encontrar. Vou te contar algumas histórias e te levar rumo ao desconhecido. Esses são os relatos do Ancião da Meia-Noite. Isso aconteceu no dia de finados de 1987. Na época eu tinha 15 anos e fui com minha mãe ao cemitério. Uma amiga nossa, chamada Rosa, havia nos convidado para acompanhá-la enquanto visitava o túmulo do pai. Como acontece todos os anos nessa data, o cemitério estava completamente lotado. Havia famílias inteiras caminhando pelos corredores, pessoas carregando flores, baldes com água, panos para limpar as lápides e crianças correndo entre os túmulos. Era difícil andar ali sem esbarrar em ninguém. Enquanto Rosa limpava a sepultura do pai e organizava as flores, comecei a reparar em uma mulher que estava parada a poucos metros de nós. Ela parecia ter pouco menos de 50 anos. Era morena, usava um vestido escuro, tinha bobs nos cabelos e um lenço amarrado na cabeça. Sua expressão era extremamente séria. Não parecia estar triste, nem parecia emocionada. Apenas observava tudo em silêncio. No começo imaginei que estivesse esperando para visitar algum túmulo próximo, mas logo percebi uma coisa estranha. Sempre que eu mudava de posição, ela fazia o mesmo. Não importava se eu dava um passo para o lado ou caminhava alguns metros. Depois de alguns segundos, ela voltava a ficar atrás de mim. Não era uma perseguição evidente. Era algo discreto, mas constante. Minha mãe também percebeu. Em determinado momento, achando que ela apenas queria passar, sorri e disse que podia seguir na nossa frente. Ela apenas balançou a cabeça negativamente. Ela não sorriu, nem agradeceu, mas continuou olhando para mim. Alguma coisa naquele olhar fazia eu me sentir muito mal. Era como se ela estivesse me observando por muito tempo. Depois de alguns minutos, ela resolveu falar. Disse que eu era muito jovem e que deveria aproveitar bastante a vida. Comentou que a juventude passava depressa e que eu ainda tinha muita coisa para viver. Minha mãe agradeceu o comentário e perguntou se ela também tinha algum parente enterrado ali. A mulher respondeu que sim. Disse apenas que seus familiares estavam um pouco mais acima. Foi a única resposta que deu. Depois voltou ao silêncio. Durante todo o tempo em que Rosa permaneceu limpando o túmulo, aquela mulher continuou ao nosso lado. Às vezes olhava para minha mãe. Mas, na maior parte do tempo, seus olhos permaneciam fixos em mim. Aquilo começou a me causar um incômodo difícil de explicar. Não era exatamente medo. Era como se ela não devesse estar ali. Quando finalmente fomos embora, olhei para trás por curiosidade. Ela continuava parada exatamente no mesmo lugar. As pessoas passavam por ela em todas as direções, mas ela não se movia. Pisquei meus olhos por um instante. E aquela mulher simplesmente desapareceu. Ela não saiu andando, nem entrou entre os túmulos. Também não se misturou à multidão. Ela apenas deixou de estar ali. Simplesmente sumiu. Fiquei imóvel. Minha mãe segurou meu braço antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa. Ela também tinha visto. Durante todo o caminho para casa, tentamos encontrar uma explicação. Talvez ela tivesse entrado em algum corredor entre os jazigos. Talvez nossa visão tivesse sido encoberta por alguém. Mas nenhuma dessas hipóteses fazia sentido. Ela desapareceu diante dos nossos olhos.
O mais estranho aconteceu alguns dias depois. Comentando sobre aquele dia de finados, perguntei a Rosa se ela havia achado estranha a mulher que ficou conosco o tempo inteiro. Ela me olhou sem entender. Perguntou de que mulher eu estava falando. Expliquei que ela ficou ao nosso lado enquanto ela limpava o túmulo do pai. Descreve sua aparência, suas roupas e até as poucas palavras que havia dito. Rosa permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu algo que me fez sentir um frio percorrer o corpo inteiro. Ela disse que, durante todo o tempo em que esteve no cemitério, só havia visto duas pessoas ao seu lado: minha mãe e eu. Nunca soubemos quem era aquela mulher. Talvez fosse apenas alguém que passou por ali, por algum motivo, nossa memória tenha nos pregado uma peça. Ou talvez não. Até hoje, quando chega o dia de finados e vejo pessoas caminhando entre os túmulos carregando flores, lembro daquele olhar fixo e daquela única frase que ela me disse: que eu aproveitasse a vida enquanto ainda era jovem. Na época achei que fosse apenas um conselho. Hoje já não tenho tanta certeza. Muitas pessoas acreditam que os encontros mais estranhos acontecem em cemitérios. Talvez seja por isso que ignoram os lugares onde realmente passamos a maior parte da vida. Às vezes, o inexplicável não espera entre túmulos. Ele pode estar dentro do quarto onde você dorme todas as noites. Nasci na Bahia, na cidade de Ilhéus, e vivo lá desde essa época. Minha família se mudou para a mesma casa onde vivemos até hoje, e desde o primeiro dia durmo no mesmo quarto. É um quarto comum, com a cama encostada na parede, uma estante cheia de livros, um gaveteiro sobre ele, um espelho grande. Minha mãe comprou aquele espelho na época em que compramos a casa. Ele sempre esteve naquela casa, sempre no mesmo lugar, sobre o gaveteiro, virado para a estante. Eu nunca gostei dele, mas não sabia por quê. Na época em que tudo começou, eu tinha o costume de chegar primeiro da escola. Minha mãe e minha irmã só chegavam algum tempo depois, então a casa ficava completamente silenciosa. Eu largava a mochila sobre a cama, preparava alguma coisa para comer e ligava a televisão na sala. Era sempre a mesma rotina. Até que em uma dessas tardes entrei no quarto para deixar os livros e sem querer olhei para o espelho. Foi apenas por um instante, mas vi alguém atrás de mim. Meu coração disparou e minhas pernas amoleceram na hora. Virei imediatamente acreditando que alguma pessoa tivesse entrado em casa. Mas não havia ninguém. Olhei embaixo da cama, atrás da porta e até no corredor. A casa estava totalmente vazia. Passei o restante da tarde tentando me convencer de que tinha confundido alguma sombra ou reflexo. Quando minha irmã chegou, contei o que havia acontecido. Ela riu de mim. Disse que eu estava assistindo muitos filmes de terror e que mais cedo ou mais tarde acabaria imaginando coisas. No dia seguinte, tentei esquecer completamente o assunto. Cheguei da escola como sempre. Entrei no quarto e antes mesmo de deixar a mochila no chão, senti aquela estranha impressão de que não estava sozinha. Olhei para o espelho e vi que ela estava lá outra vez. Dessa vez consegui enxergar um pouco melhor. Era uma mulher muito alta e magra que estava parada diante da estante de livros. Ela não fazia nenhum movimento. Também não dizia absolutamente nada. Apenas olhava em minha direção. Virei rapidamente,
mas mais uma vez, não havia ninguém. Respirei fundo e olhei novamente para o espelho. Não tinha nada. Pensei que aquilo nunca mais aconteceria. Mas aconteceu, quase todos os dias, durante meses, e acontece até hoje. Sempre da mesma forma. Eu entrava no quarto. Às vezes sentia primeiro. Outras vezes simplesmente olhava para o espelho. E lá estava ela. Ela nunca apareceu em outro lugar da casa. Somente no reflexo daquele espelho. Com o passar do tempo, comecei a reparar em pequenos detalhes. Ela usava roupas escuras. Os cabelos pareciam compridos. O rosto era muito pálido e um pouco ossudo. Mas tinha algo que me incomodava mais do que sua aparência. Ela nunca desviava o olhar. Não importava onde eu estivesse no quarto. No reflexo, ela parecia estar sempre olhando diretamente para mim. Tentei mostrar aquilo para minha irmã várias vezes. Chamava depressa quando a mulher aparecia. Mas bastava minha irmã entrar no quarto, que o espelho mostrava apenas o reflexo normal da estante. Minha família passou a brincar comigo. Diziam que eu via fantasmas, que tinha imaginação demais. Depois de algum tempo, parei de comentar. Afinal de contas, era inútil. Ninguém acreditava. Os anos passaram e continuamos morando na mesma casa e eu dormindo no mesmo quarto. No começo, eu tinha medo de olhar para o espelho. Depois passei a fazer exatamente o contrário. Eu olhava todos os dias, como se precisasse confirmar que ela ainda estava lá. Curiosamente, ela nunca tentou se aproximar, nem falar ou sorrir. Também nunca fez qualquer gesto. Apenas permanecia parada diante da estante, observando. Até hoje não sei quem ela é. Nunca descobri se aquela mulher tem alguma ligação com a casa ou com aquele espelho. Também nunca encontrei alguém que tivesse passado por algo parecido. Mas existe uma coisa sobre a qual nunca contei para ninguém. Nos primeiros anos, ela aparecia sempre no mesmo lugar. Hoje, tenho a impressão de que ela está um pouco mais perto do espelho do que antes. Talvez seja apenas impressão, ou será que não? Por isso existe uma única coisa que eu nunca tive coragem de fazer. Olhar diretamente para o lugar onde ela costuma aparecer. Porque tenho medo de encontrar ela ali, naquele lugar perambulando pelo meu quarto e me observando do lado de fora do espelho. Algumas presenças parecem escolher o lugar onde querem ficar. Pode ser um espelho ou um quarto, ou quem sabe ainda, um corredor. Mas existem histórias em que a própria casa parece esconder algo que nunca foi embora. O próximo relato aconteceu durante um rigoroso inverno. Até hoje, a pessoa que viveu essa história chora ao lembrar de tudo o que aconteceu naquela noite. Isso aconteceu quando eu tinha 16 anos. Na época, meu pai trabalhava em uma multinacional e vivia sendo transferido. Não sei dizer quantas casas conheci nesse tempo, mas uma delas eu nunca esqueci. Era inverno, daqueles em que anoitece cedo e o vento gelado não dá trégua. A casa era maior que o necessário, sala e cozinha grandes e um corredor longo e estreito com as portas dos quartos frente a frente, até sumir na penumbra. Durante o dia, o corredor não tinha nada de especial,
mas à noite ele era sinistro. Meu quarto era o último e eu evitava olhar para o fim do corredor quando andava por ele à noite. Sentia como se alguma coisa estivesse ali, me observando, mas nunca contei isso aos meus pais. Achei que era imaginação. Naquela noite, meus pais tinham ido a um jantar. Meu irmão estava com febre e foi dormir cedo. Eu fiquei sozinha vendo TV e tomando sorvete. Terminei de comer e fui para o quarto. Tudo normal, até que senti o cheiro de algo queimando. Era fraco, mas dava para perceber. Fui até a cozinha. Olhei os eletrodomésticos, mas estavam desligados. Olhei a casa inteira procurando, e nada. Então o cheiro sumiu. Pensei que era da rua, então apaguei a luz e fui dormir. Mais tarde, acordei com o barulho de uma porta batendo muito forte. Olhei o relógio, passava da meia-noite. Meu primeiro pensamento foi o meu irmão. Muito irritada, fui reclamar com ele por causa do barulho. Entrei no quarto dele sem bater, mas ele estava dormindo, respirando pesado por causa da febre e nem se mexeu quando entrei. Foi aí que senti o cheiro outra vez, só que mais forte. Parei no corredor, mas a casa estava em silêncio. Não se ouvia nem mesmo o som do vento. Quando me virei para voltar, vi um movimento rápido cruzando da sala para a cozinha. Estremeci porque pensei que era um ladrão. Corri até meu irmão e sacudi seu ombro até ele despertar. Disse que havia alguém dentro da casa e que precisávamos sair. Ele não fez perguntas, só levantou da cama e saiu correndo na minha frente. Atravessamos o corredor quase ao mesmo tempo. Quando ele passou pela porta da sala, ela bateu com força, se fechando atrás dele. Tentei passar, mas a maçaneta não girava, estava trancada. Parecia que estava emperrada. Tentei de novo, com mais força, mas nada, não se mexia. Do outro lado, meu irmão puxava a maçaneta desesperado. Então o cheiro voltou e dessa vez era sufocante. Como se eu respirasse fumaça. Meus olhos ardiam e meu peito apertou. Sentia dificuldade de respirar. Olhei para o fim do corredor e vi alguém parado. Nesse instante achei que fosse uma sombra, mas ela começou a caminhar bem devagar, sem fazer qualquer ruído. A cada passo, o cheiro de queimado ficava mais intenso. Aquilo não tinha rosto. Era uma figura escura, mas não usava roupas pretas. Parecia que o próprio corpo havia sido consumido pelo fogo. Continuei forçando a porta, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguiam girar a trava. Do outro lado, meu irmão batia cada vez mais forte. A figura continuava se aproximando, de forma lenta, sem pressa. Como se soubesse que eu não tinha para onde fugir. Sem conseguir respirar direito, fiquei sem forças. Comecei a chorar. Gritava pelo meu irmão enquanto tentava abrir a porta. Quando olhei outra vez, a figura estava a poucos passos de mim. Pela primeira vez senti um medo que não consigo explicar. Senti que estava perdendo a consciência. Ela ergueu lentamente um dos braços e então senti sua mão tocar meu ombro. Era uma mão pesada, gelada, mas, ao mesmo tempo, trazia uma sensação estranha de calor fazendo meu ombro arder. Nesse momento recobrei os sentidos e gritei com todas as forças que ainda tinha.
No mesmo instante ouvi um estrondo. Meu irmão havia arrombado a porta. Ele segurou meu braço e praticamente me arrastou para fora da casa. Só paramos quando chegamos ao outro lado da rua. Passei o restante da noite chorando. Meus pais chegaram e nos encontraram ali, sem entender absolutamente nada do que havia acontecido. Contamos tudo a eles. Me recusei a voltar para dentro daquela casa. 2 dias depois, nos mudamos e eu nunca mais coloquei os pés naquele lugar. Meses mais tarde, encontrei com um antigo vizinho. Comentei sobre o cheiro de queimado que aparecia todas as noites e sobre o que havia acontecido naquele corredor. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, pensativo, mas ao mesmo tempo muito sério. Depois falou que isso sempre acontecia, mas nunca explicou o porquê e eu também não tive coragem de perguntar. O medo nem sempre tem rosto. Às vezes ele se esconde em um olhar, em um reflexo ou no silêncio de um corredor durante a madrugada. E você? Já viveu alguma experiência que nunca conseguiu explicar? Se sim, conte nos comentários. Seu relato pode aparecer no próximo vídeo do canal. Se gostou, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos contos do Ancião da Meia-Noite. Até o próximo encontro e lembre-se, algumas histórias terminam no final do vídeo. Outras permanecem com você quando as luzes se apagam.